Meus amigos, minhas amigas, um bom dia a todos. E hoje eu escolhi o tema que fala de um assunto bem polêmico, né, e bem curioso entre os evangélicos, sobre um período na Bíblia chamado de 1000 anos, ou milênio, né? Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso hoje. No estudo passado, nós estudamos sobre a ressurreição. Por quê? Porque para nós entendermos sobre os 1000 anos, nós precisamos entender sobre a ressurreição. Porque a ressurreição, ela tem a ver com o início desse período. Então, o período de 1000 anos, ele tem que ter um início e um fim. Mas a Bíblia não relata a data do início do período dos 1000 anos. Mas só que a palavra de Deus nos deixa a dica de quando começa os 1000 anos. E essa dica está no assunto sobre a ressurreição. Então nós vimos no estudo passado sobre a ressurreição que haverá 2 grupos de pessoas que irão ressuscitar. 2 grupos, os justos e os injustos. Então nós vimos a palavra de Deus, só para recapitular, para vocês entenderem o estudo de hoje melhor. Quando ressuscitarão os justos? No dia da volta de Jesus. No dia da volta de Jesus, os justos ressuscitarão. E os que morreram sem Cristo? Em Apocalipse 20, versículo 5, nos diz que o restante dos mortos não vão reviver até se completar 1000 anos. Então a palavra de Deus nos deixa bem claro que os 1000 anos vai dar início no dia da volta de Jesus. Porque o restante dos mortos, os que morreram sem Cristo, só vão ressuscitar 1000 anos depois da ressurreição dos justos, que vai ocorrer no dia, exatamente no dia da volta do Senhor. E durante esses 1000 anos, a palavra de Deus diz o seguinte, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, nos deixa bem claro que os justos reinarão com Cristo durante os 1000 anos. Em Apocalipse 20, versículo 6, ali mais uma vez nos deixa bem claro que os mortos maus não vão reviver antes de se completar 1000 anos. Mas quando se completar os 1000 anos, começando ali a contagem do dia da volta de Jesus, eles ressuscitarão. E ali, na passagem ali em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, nos deixa bem claro um detalhe. E ali nos diz o seguinte: bem-aventurado e santo é aquele que faz parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não terá poder. Então a palavra de Deus nos deixa bem claro que haverá 2 ressurreições e 2 mortes. Os que ressuscitarem, os que morrerem em Cristo, eles vão participar de uma morte apenas. Essa morte que nós conhecemos aqui, né? Quando a pessoa adoece ou envelhece, ela descansa, ela morre, mas nós chamamos a morte do justo como morte no Senhor, dormiu no Senhor, né? Então sobre esses a segunda morte não terá poder, mas viverão e reinarão com Cristo 1000 anos. Agora, em Apocalipse 20, versículo 6, nos deixa bem claro que os ímpios vão fazer parte da segunda morte. Por quê? Porque morrerão aqui, muitos já estão mortos, morreram sem o Senhor, sem Cristo, que não vão ressuscitar no dia da volta de Jesus, somente 1000 anos depois. E aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, mas não estiverem preparados, vão cair e morrer. Então os ímpios vão participar de 2 mortes. Essa morte aqui
e a morte depois dos 1000 anos, porque depois dos 1000 anos, contando da volta de Jesus, 1000 anos depois eles vão ressuscitar. Ressuscitar para quê? Para receberem a condenação depois. Infelizmente, escolha própria de cada um deles fazerem parte da segunda morte, e essa é a morte eterna. E nós fizemos ali, eu fiz uma pergunta para vocês, né, um questionamento no estudo passado, sobre o que irá acontecer com Satanás durante esse período de 1000 anos. Então, lá em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao 3, João teve uma visão, e nessa visão ele viu um anjo que descia do céu, com uma chave na mão e uma grande cadeia. Ele pegou Satanás, prendeu dentro dessa cadeia, o acorrentou e o prendeu por 1000 anos. Só que ali diz o seguinte no final do texto: porém, quando se completarem os 1000 anos, será necessário que ele seja solto por pouco tempo. E ali diz o seguinte, que ele será preso no período de 1000 anos, por ocasião da volta de Jesus, ele será preso e ficará preso 1000 anos aqui, para não mais enganar as nações. É onde muitas pessoas acreditam que Deus ainda dará 1000 anos de prazo para que as pessoas se arrependam. Não, Deus não vai dar 1000 anos de prazo, porque a Bíblia é bem clara em dizer que os maus não vão ressuscitar quando Jesus voltar, para terem 1000 anos de chance. E os que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus vão cair e morrer. Não vai ficar ninguém vivo nessa terra. Ninguém vivo nessa terra. Então, por que Satanás vai ficar preso por 1000 anos para não mais enganar as nações? É uma prisão por circunstâncias? Vocês já ouviram aquele ditado, né, que diz, né? Estou de mãos e pés atados, porque eu tenho um problema tão grande, mas eu não consigo resolver. É essa situação que Satanás vai ficar. 1000 anos preso. Por quê? Porque os salvos vão estar no céu com Jesus. E os ímpios vão estar mortos aqui na terra. Então ele não vai ter quem ele tentar. Ele vai estar solto? Vai estar solto sim. Mas ele vai estar preso numa prisão de circunstâncias, porque ele não vai ter quem ele tentar. E ele vai ficar durante 1000 anos aqui raciocinando no mal que ele fez durante esse período que nós vivemos aqui. Ele vai ficar preso durante 1000 anos. Só que depois dos 1000 anos, a palavra de Deus diz que é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Por que ele vai ser solto por pouco tempo? Porque a palavra de Deus, lá em Apocalipse 21, versículo 2, diz o seguinte, que João viu a nova Jerusalém descer do céu, da parte de Deus, a cidade santa, onde está o trono de Deus, descer para onde? Aqui para a terra. E lá em Apocalipse, do capítulo 20, versículos 7 ao 10, ali fala que encerrando os 1000 anos, Satanás será solto e os ímpios serão ressuscitados. Então aí ele vai estar solto novamente, porque ele vai ter todos os ímpios ressuscitados e vivos para ele poder tentar. E ele vai colocar na cabeça dessas pessoas para que elas rodeiem a cidade santa que vai descer do céu e invadam a cidade, porque ele promete para essas pessoas que ele vai tirar Deus do trono e ele vai reinar. E é onde os ímpios vão rodear a cidade santa para tomar a nova Jerusalém. E nessa ocasião diz a palavra de Deus, que Deus então envia fogo do céu com enxofre e destrói e mata todos os ímpios, Satanás e os falsos profetas. E aí eles serão atormentados com fogo e enxofre por toda a eternidade. Mas muitos acreditam que essa passagem realmente vai se cumprir de forma literal, que eles vão ser destruídos, né? Vão ficar queimando no fogo por toda a eternidade. Mas será que isso vai acontecer mesmo? Vamos ver no próximo estudo? Então vamos ver no próximo estudo. Beijão, espero que você